vamos iniciar nossa aula de História. E hoje nós iremos aprender sobre a vida das pessoas na área das minas e também depois sobre outra matéria, ok? Primeiro vamos ver que na época da ocupação das chamadas região ou área das minas, a estrutura social adquiriu uma configuração diversificada, pois faziam parte dela e desses setores os mais ricos como mineradores e fazendeiros da região, e setores médios, sendo entre eles os profissionais mais diversos, como os donos de estabelecimentos comerciais, mascates, artesãos. Havia ainda pequenos roceiros e chamados fascadores, que eram indivíduos nômades que mineravam por conta própria. Por fim, havia a sociedade mineradora, pessoas sem função definida, como pobres que viviam de miséria pelas ruas da região das minas. Os habitantes da região eram em sua maioria mestiços, por conta da forma de habitação que ocorria nas regiões. Os bandeirantes, eles ocuparam uma área por meio de acordos com os indígenas, o que envolvia o casamento entre eles para firmar alianças futuras. As mercadorias de outras regiões do Brasil e até de Portugal eram trazidas para serem vendidas nas regiões mineradoras. O comércio ampliou-se e muitas pessoas começaram a circular pelas ruas. Trabalhadores como sapateiros, barbeiros, carpinteiros e funcionários do Estado português surgiram para atender às necessidades da população. E o comércio nas ruas era feito por negros libertos, mulatos, pobres, escravos de ganho, porque trabalhavam vendendo mercadorias e tinham maior liberdade para deslocar pelas cidades e vilas. A população na região mineradora se desenvolveu bastante no século XVIII. Por isso, houve a formação de diferentes grupos sociais como funções distintas das desempenhadas por senhores e senhoras do engenho. Agora, nós vamos ver sobre a matéria que eu pulei na outra aula, que era sobre os engenhos de açúcar, que ocorreu no século XVI e XVII. Lá, os portugueses intensificaram a ocupação do litoral brasileiro, principalmente no Nordeste, onde o açúcar era produzido. A produção de açúcar era uma atividade realizada pelos escravos, que trabalhavam cerca de 14 horas por dia e não recebiam pagamento. E o local onde era reunido todas as instalações para a fabricação de açúcar chamava-se de engenho. O engenho era uma grande fábrica de açúcar. Era composto pela casa grande, capela, senzala, pelos canaviais e pelo bangue. As terras da propriedade eram quase todas utilizadas para a plantação da cana. Havia uma grande reserva para o cultivo de produtos necessários ao consumo dos moradores da fazenda e para a pastagem de animais. Próximo a essas instalações ficavam a Casa Grande, residência do senhor do engenho e de sua família. Era assim chamada porque era composta de vários cômodos, como sala, cozinha, casa de banho e vários quartos. O senhor do engenho era considerado o chefe da família. A esposa e os filhos sempre obedeciam a ele. E na maioria dos engenhos, a Casa Grande era ligada a uma capela, pois os colonos mantinham a crença católica trazida de Portugal. Os escravos viviam em barracões, desprovidos de janelas e sem divisórias, onde havia apenas uma porta. O local era conhecido como senzala. O espaço ficava de frente para um pelourinho, coluna de pedra ou madeira, onde eles eram castigados. Durante o dia, os escravos e as escravas seguiam para o trabalho e as crianças pequenas ficavam em senzalas, como as escravas idosas. À noite, os homens dormiam separados das mulheres e crianças, o que dificultava a convivência entre as pessoas da família. Agora que já ouvimos toda a história, vamos lá no nosso livrinho fazer as atividades com bastante atenção. E não se esqueça, qualquer dúvida é melhor perguntar do que não fazer, tá bom? Beijos e fiquem com Deus. Olá, turma! Bem-vindos a mais uma videoaula de História e hoje a gente vai falar sobre a descoberta do ouro no Brasil. Bom, antes da gente começar falando sobre o descobrimento do ouro, vocês lembram que eu falei para vocês da importância da cana-de-açúcar? A cana-de-açúcar, ela promoveu o surgimento de vilas que depois se tornaram cidades, né? Como São Paulo e Rio de Janeiro.
E ela foi um importante recurso que fez com que a economia do Brasil crescesse muito. E isso foi lá no período em que o Dom Pedro I, ele era o rei de Portugal, né, mas que governava também o Brasil. E depois disso veio o surgimento de uma nova atividade econômica, que foi o ouro. Depois de 150 anos, o ouro foi descoberto pelos bandeirantes. Isso possibilitou o aparecimento de novas vilas devido ao aumento da população em áreas afastadas do litoral e também possibilitou a exploração de riquezas minerais. Então, nessa época, as pessoas que viviam nas grandes cidades migravam para áreas mais afastadas por conta do descobrimento do ouro, né? As pessoas queriam ter mais acesso ao ouro, então elas moravam perto de grandes minérios, né? Minérios de ouro e de outras riquezas que foram descobertas na época. Os principais estados onde foram encontrados os grandes minérios de ouro são Minas Gerais, Mato Grosso e Goiás. Muitos brasileiros abandonaram suas casas e foram para as minas. O rei de Portugal queria tirar proveito dessa nova atividade econômica e taxou o ouro com impostos pesadíssimos. Com isso, houve o surgimento do Imposto Quinto, que obrigava os mineradores a pagar 20% de todo o ouro produzido no Brasil para Portugal. O país que mais se beneficiou com o ouro foi a Inglaterra, que vendia tanto para o Brasil quanto para Portugal. No final do século XVIII, a exploração do minério começou a cair, porque muitos mineradores não tinham tecnologia para explorar as minas em uma profundidade maior. E com isso, os donos das minas ficaram em situações difíceis. O Brasil começou a dever impostos para Portugal, porque ela tinha que pagar aquela taxa, né, o quinto para Portugal, e ela não tinha mais condições, porque não tinha mais ouro. E houve o surgimento da derrama, que foi uma cobrança em cima dos impostos atrasados do Brasil. A derrama foi uma medida causada por Portugal e causou várias revoltas, principalmente entre os mineiros, dentre as quais se destaca a revolta da Inconfidência Mineira. Então é isso, pessoal. Essa foi a nossa videoaula de história de hoje. Estudem a página 167, que fala um pouco mais sobre esse assunto, tá? Um beijo e até mais.